Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o Papo de Direita sai um pouco de Mauá e vem até Santo André, nossa cidade vizinha, para bater um papo com Denis Ferrão, policial federal, também pré-candidato aqui na cidade, um nome novo com quem a gente precisa conversar e muito. Boa tarde, Denis Ferrão. Boa tarde, doutor Davi. É um prazer te receber. Muito obrigado aí pela iniciativa, pelo convite de estar colaborando aí com a nossa prospecção junto ao público, para as pessoas conhecerem um pouco do nosso projeto e a gente conseguir ter essa publicidade, que é bem difícil, né? Porque os políticos tradicionais, eles têm recursos e tempo para fazer essa publicidade em massa que a gente vê aí em época de pré-campanha e campanha. E nós não, recusamos o fundo eleitoral, nós não temos recursos no colchão para fazer política, para fazer campanha, né, no formato da política velha. Então a gente conta essencialmente com iniciativas como a tua, né, de estar auxiliando a gente nessa prospecção. Quando a gente começou a falar do Papo de Direita, a ideia era conversar com pessoas que estavam surgindo a nova direita. Existe uma velha direita que é a política como essa que o Denis falou, o modo de se fazer política com poder financeiro. A gente tem isso aqui nas 7 cidades do Grande ABC, muito nítido. Santo André e Mauá são assim cidades co-irmãs, mas a gente percebe que a velha política sempre está voltando e se mantendo. Como é que é a sua estratégia para poder trazer esse pessoal que está apolítico? Agora em pouco a gente está falando, esse pessoal que está fora da política. O que será que afastou as pessoas da política? Bom, em Santo André, salvo engano, teve mais de 100 mil votos. Se não me falha a memória, 120 mil votos nulos e brancos nas últimas eleições. Isso representa uma grande parcela do público que realmente está decepcionada com o aparato político tradicional, como é o nosso caso, porque nós não somos políticos, né? Lógico que somos politizados, mas nós não somos políticos de carteirinha. O meu projeto justamente era formar um time de não políticos, pessoas da sociedade que também tem essa revolta com o sistema político atual, para a gente fazer um trabalho e quebrar o sistema, quebrar a necessidade do fundo eleitoral e a gente se colocar à disposição com o pessoal qualificado para conseguir fazer uma administração eficiente, que é um dos nossos princípios primários. A corrupção é algo que vem tomando assim todas as páginas dos jornais. É algo que até que enche as paciências de falar isso. Isso acaba afastando o povo, porque principalmente esses eleitores, né? Sim. A grande desilusão do eleitor é com relação a isso, porque vota e continua sempre as mesmas. Talvez a gente está num momento que é necessário renovação. O que você acredita que seja a sua bandeira principal que faça com que atraia essas pessoas? A gente tem três focos essenciais. Primeiro é o combate à corrupção sistêmica, né? Porque o sistema eleitoral em si, ele já é corrupto. A própria condição que os políticos atuais conseguem manter para eles tirarem benefício desse sistema já prejudica lideranças legítimas que poderiam fazer frente política em um atendimento na administração pública de primeira, porque todo mundo sabe, não é novidade, está todos os dias aí no jornal, como que o político tradicional consegue recursos para fazer campanha. Ou fraude de licitação, porque muita coisa vai para o caixa 2, certo? Desvio de verba, certo? Alguns, eu tenho um dinheirinho, vou colocar, tudo bem, isso está na legislação, se justifica, mas enfim. E fundo eleitoral, que de toda forma nós estamos sendo roubados. O fundo eleitoral é um tapa na cara do contribuinte, porque hoje, com o acesso que a internet tem e as informações que são disponibilizadas para o público de todas as classes, não justifica um gasto milionário para se fazer campanha dos políticos tradicionais. Mas essa fatia, esses recursos que eles conseguem aí esquentar com notas falsas para conseguir colocar um dinheiro no caixa, e existem investigações, né, com relação a isso correndo, isso tem que acabar. Então o quebrar o sistema, o nosso combate à corrupção começa com a nossa posição. Eu, policial federal Denis Ferrão, como pré-candidato a prefeito aqui em Santo André, o policial federal Mauro Roman, também pelo partido PRTB, que é o partido do General Mourão, como pré-candidato a prefeito em Mauá, com os nossos projetos interligados. E a gente acredita muito na idoneidade da nossa equipe para fazer frente e combate à corrupção sistêmica. O segundo ponto é, lógico, segurança pública. É o que eu faço desde os meus 18 anos de idade, trabalhei 12 anos no GAR aqui de Santo André. De 2003 fui para a Polícia Federal,
né? Tem os centros de treinamento operacional, enfim, eu sempre fui ligado à área operacional. E a formação jurídica, onde eu tive a oportunidade de estar como presidente da Comissão de Segurança Pública Privada, Defesa Civil e Trânsito aqui de Santo André. Então, dentro dessa situação, é lógico que a segurança pública é inerente a tudo que eu faço desde sempre, na minha vida profissional. Então, a gente sabe muito bem aonde apontar as melhores soluções dentro de uma segurança pública municipal. Transformar a GCM realmente no que ela merece ser, que é uma polícia de qualidade. Discussões à parte sobre poder de polícia ou não poder de polícia, tem uma arma na cintura, estão cada vez mais equipados e o treinamento tem que ser direcionado para isso. E o terceiro ponto é a nossa especialidade em planejamento. Porque se tem uma coisa que a gente aprende a fazer bem na minha atividade, né, tudo que a gente desenvolveu aí no decorrer da vida, é um planejamento estratégico. A gente costuma passar nas nossas aulas que não existe missão mal sucedida, existe mal planejada. Com certeza. Então, o replanejamento da prestação de serviço público vai trazer uma otimização de recursos e nós vamos potencializar talentos dentro da própria administração, para que a gente consiga com isso trazer o atendimento de primeira, né, para o nosso contribuinte, para o nosso eleitor. A eficiência que a gente prega, que é um dos nossos princípios, isso tem que começar na própria administração. O atendimento é tudo, né? A pessoa tem que se sentir acolhida, tem que acabar com aquela onda do funcionário público de carreira que atende mal, que não está nem aí com a... Isso tem que acabar, porque tem que funcionar como uma empresa, trazer recursos e fazer com que o desenvolvimento econômico aqui gere empregos. Esse é o nosso foco. Ótimo. Um detalhe para nós aqui do ABC é a expressiva votação do presidente Bolsonaro. A gente percebe que a direita tinha por isso que a gente fala em nova direita, né? O modo como o presidente tem tratado com o povo, com as suas ações, tem encontrado resistência. Aqui em Santo André, você apoia o presidente Bolsonaro, você tem lado ou você é em cima do muro? Não, eu sou bolsonarista, nosso time é bolsonarista, tanto que o pessoal que estava formando a aliança aqui em Santo André são candidatos dentro do nosso time. Né? Eu tive a oportunidade de ter dado aula para o Eduardo Bolsonaro, então acaba que a gente tem uma afinidade de princípios. A gente vem da força pública, embora ele militar e eu dentro das carreiras policiais, a gente tem essa afinidade de conduta. Então não tem como eu não apoiá-lo. Ele é o nosso presidente e o nosso público, vamos dizer, as pessoas que votaram, que tiveram a opção por Bolsonaro, com certeza vão enxergar no nosso time a idoneidade de um projeto que se aproxima dentro da transparência que ele passa. E é isso que a gente pretende, é isso que a gente prega. Eu acho interessante nós ser bolsonarista é o termo, não ser a pessoa do presidente Bolsonaro, né, mas o que ele representa. Porque a política precisa de oxigenação. Talvez a velha política, por incrível que pareça, ela não gosta de se falar a verdade. Ela gosta do politicamente correto, mas aí por trás ela está sacaneando o povo, está fazendo essas tramóias que a gente costuma ver em licitação pública. E eu acho que é muito importante. A transparência é uma das melhores coisas. Sim. Defender, por exemplo, licitações de forma clara é importante. Existe uma lei de transparência que diz que as licitações devem ser feitas por pregão público, que é a melhor maneira. A gente vê essa lei há muito tempo, mas ela principalmente aqui em Santo André, Mauá, a gente não percebe essa lei tão aplicada. O que você pensa disso? Em voltar não, que parece que nunca teve, mas o que você pensa dessa transparência nas compras públicas? Toda informação faz com que o público se movimente numa bandeira contra a corrupção. O sistema político de verdade ele existe para as pessoas tirarem vantagem dentro dos quadros eleitorais. A gente vê isso e essa é a nossa indignação com a política velha. Então, a lei da transparência, embora a própria legislação, a Constituição prega que tem que ter publicidade, o ato público, a gente sabe que é hábito da administração jogar uma quantidade enorme de informações dentro do sistema, de tal forma a dificultar o contribuinte a poder fiscalizar o dinheiro público. Então é uma lei que precisa ser engajada, que precisa realmente ter uma atenção especial, porque ela é uma das formas da gente conseguir fazer com que pelo menos
o político dos esquemas, né, ele se retrai. Né? E isso é voltando um pouquinho na nossa primeira questão, é um dos pontos que a gente acredita também, que a gente conseguindo estancar os quadros da corrupção eleitoral, da corrupção política, vai sobrar dinheiro para administrar. Vai sobrar dinheiro para administrar, porque infelizmente a gente sabe que muita coisa não foca o ser humano, foca o interesse político do cidadão que está sentado na cadeira da administração. Ótimo. Para a gente estar caminhando para o final, mas uma questão que eu queria te perguntar é sobre a privatização. Santo André é uma cidade, a 15ª cidade do país, deve ser a 7ª, parece, da economia do estado de São Paulo. É uma big cidade, né, cara? Existem algumas coisas que ainda está na mão exclusivamente da prefeitura. O que você pensa em ter um processo cada vez mais de o município deixar de ser administrar essas coisas e deixar a iniciativa privada? O que você pensa disso? Bom, para começar, nós estamos num país que tem uma doutrina capitalista. Capitalista envolve investimento, recursos, geração de emprego, indústria, terceiro setor, enfim. O capitalismo já é inerente ao nosso sistema, embora o viés social em que veio se desenvolvendo também ele não perdeu força. Eu não vejo uma questão de disputa entre as condições sociais, o amparo social e o capitalismo. O que eu vejo é a nossa sensação de injustiça. Por que a gente se sente injustiçado e por que nós somos tão indignados com a casta política? Porque de verdade, a pessoa que está ali colaborando com seus impostos, enquanto que um beneficiário do Bolsa Família, ele sem condições de trabalho ou até com condições de trabalho, mas não o faz para poder receber esses valores, a gente se sente injustiçado porque estamos financiando uma estrutura do qual essa pessoa em tese não teria colaborado. Só que o bom senso tem que ser a razão de tudo, porque veja, por exemplo, lá no Nordeste, onde não existe setor terciário, onde não tem comércio, a pessoa depende disso. Então a gente não pode cercear certos direitos sociais, certos interesses e amparos sociais. Só que ao mesmo tempo tem que ter uma contrapartida, porque é isso que torna justo essa equação. Ou seja, você está recebendo Bolsa Família, você está recebendo o auxílio creche, enfim, dentre todas as benesses que está sendo fornecida, né, a esse contribuinte, ele tem que ter uma contraprestação. Olha, você vai cuidar daquela praça pública, ou você vai ajudar 3 vezes por semana numa creche municipal, porque sem essa contraprestação a gente se sente injustiçado. Então, quando a gente fala em privatização, a gente entra num assunto extremamente polêmico, porque quem é a favor de mais Estado e menos capitalismo impõe que essas empresas que pertencem ao governo, seja estadual, municipal ou federal, se mantenham como estão. Mas a gente sabe que a administração pública ela é calçada por diversas pessoas incompetentes, que estão lá por indicação política, porque teve X votos, porque, enfim, a indicação política coloca pessoas não técnicas para cuidar de pastas essenciais que vão conduzir o nosso modo de viver. Então a privatização eu acho importante no sentido de você conseguir gerar empregos e estimular, incentivar a construção civil, né? E a gente fazer com que o desenvolvimento econômico tome um vulto que vai ser necessário agora mais do que nunca para enfrentar justamente essa condição que nós estamos vivendo aí em virtude da pandemia do Covid-19. Então eu sou a favor da privatização, lógico que com os devidos parâmetros que tragam a justiça que a gente espera e que realmente direcione a atividade para alguém que será competente para fazer com que a nossa economia cresça. Santo André comporta uma diminuição da máquina administrativa com relação a cargos, estrutura administrativa, secretarias? É essencial. Infelizmente a gente sabe que quem está no poder, a gente costuma dizer, ele está com a máquina na mão, né? Por quê? Quantos cargos comissionados foram disponibilizados através de quem já está na administração pública? Esse pessoal que está lá, muitas pessoas são capazes, mas grande parte não é. Grande parte está lá por indicação política.
essas pessoas elas visualizam numa reeleição justamente a possibilidade deles se manterem trabalhando por mais 4 anos. Eles vão para a rua fazer campanha, às vezes em horário até de expediente, que a gente sabe. Enfim, então assim, se não enxugarmos a administração pública, é lógico que quanto mais a gente tiver vazão de recursos, menos a gente consegue trazer incentivo e desenvolvimento econômico para o nosso município. Então tem que enxugar a administração. Nosso time é reduzido porque nós não tivemos muitos adeptos que se propusessem estar no nosso time sem uma ligação política. No Brasil é obrigatório que a gente esteja ligado, né, a um partido político. Nós optamos pelo PRTB, uma vez que a aliança não ficou pronta. O PRTB nos acolheu, então nós somos fiéis e gratos ao Levi Fidelix, ao General Mourão, que é o nosso patrono dentro desse partido, e nós estamos desenvolvendo esse projeto justamente com todos esses focos que a gente tem fomentado e trabalhado. E o combate à corrupção começou lá atrás, né, com o delegado Protógenes Queiroz. O Protógenes Queiroz, delegado da Polícia Federal, ele que foi o autor, né, desenvolveu a Operação Santiagraha, a Operação Castelo de Areia. Lamentavelmente o Supremo jogou no lixo. Exatamente. Ele foi a primeira bandeira declarada de combate à corrupção que se conhece. E ele tem família em Santo André. Então, em determinada ocasião, em 2012, eu recebi um telefonema dele, ele estava como deputado federal, falou: Denis, eu preciso que você venha para o meu partido, para que você trabalhe a minha reeleição como deputado federal, você esteja aí candidato a deputado estadual, mesmo sem recurso, para estruturar a minha campanha no município de Santo André. O que nós pensamos? A nossa equipe, né, já logo visualizou um extremo potencial de trazê-lo como candidato a prefeito do município. Foi aí que surgiu o embrião do nosso projeto. Só que infelizmente não foi assim que Deus preparou o futuro, né? Então ele não conseguiu se reeleger. Na ocasião, o partido em que ele estava era o PCdoB, e por incrível que pareça, né, eu passei pelo PCdoB. Isso não quer dizer que eu tenha viés de esquerda, porque eu sempre tive perfil conservador. E mesmo dentro desse partido de esquerda, respeitavam isso. Claro, claro. Né? Então, se você consultar as nossas artes, o nosso histórico, e assim também era o delegado Protógenes Queiroz. Agora, veja só, assim que ele perdeu o mandato, o Supremo Tribunal Federal já inseriu uma condenação aí, dizendo que ele vazou informações em virtude dessas operações que eu mencionei, e acabou que ele está fora do país aí, aguardando aí a sua anistia ser efetivada para ele estar retornando. Mas ele é uma pessoa a quem eu agradeço muito, eu aprendi muito, né, com relação a essa força, aos direcionamentos de combater realmente a corrupção como deve ser e sem abaixar a cabeça. Porque tudo que o político tradicional quer é que a gente abaixe a cabeça. Isso não vai acontecer. Ótimo. Muito bom falar aqui sobre essa visão de direita, principalmente com pessoas que têm a capacidade de entender esse quadro, que o mais importante para nós é que você, que não faz parte da política do dia a dia, entenda esse jogo político. O Denis falou agora sobre cargos. O poder com que a gente luta é muito grande. Primeiro que as pessoas, para montar seus quadros, seus pré-candidatos, a gente vive uma esquizofrenia. Porque a gente vê pessoas falando no combate à corrupção, mas ela faz parte de um grupo que é financiado pela corrupção. A corrupção para poder manter da estrutura de partido, estrutura de campanha, é o que a gente acostuma ver. Então é muito bom a gente poder ventilar essas ideias. Nós fazemos, temos nossos trabalhos individualmente, tocamos as nossas vidas, mas queremos falar sobre política de forma aberta e clara, de como a política vem nos causando certo mal-estar pela hipocrisia com que se faz política. Eu queria que você deixasse um recado para os nossos internautas, o pessoal que vai acompanhar esse vídeo. Aí a gente vai fazer divulgar cada vez mais, porque é a única maneira que tem. Hoje, a democratização vai se dar pelas redes sociais. As redes sociais vai revolucionar o modo de se fazer política, porque nós estamos aqui dando a cara para bater. Estamos falando sobre assuntos que incomodam a velha política, porque o político tradicional, quando ele vai falar, ele tem uma assessoria do lado falando politicamente correto, o canto da sereia, literalmente. E depois, quando ele assume o poder, ele esquece sobre isso. Então é muito importante a gente bater esse papo. Eu queria que você encerrasse, Denis, deixando uma mensagem para nós. A mensagem principal que eu tenho é: informe-se.
investigue as suas lideranças, a pessoa pela qual você se interessou. Porque o histórico dessa pessoa vai refletir a competência, o caráter e o que ele pode fazer por a gente no futuro. Então eu sempre peço que investiguem a minha história, investiguem a minha equipe, conheçam dos nossos propósitos para que você não seja enganado. Por quê? O povo informado é o que menos vai ser enganado. E as manobras em massa que o político tradicional faz, elas têm que ficar de segundo plano. Porque o interesse público hoje é o que vai fazer a gente quebrar o sistema. O que é quebrar o sistema? Eu aqui em Santo André, Policial Federal Denis Ferrão, Policial Federal Mauro Roman em Mauá, sem fundo partidário, sem recurso financeiro para rodar material gráfico, enfim, dependemos exclusivamente dos compartilhamentos e da divulgação do público. E se o público colocar a nossa equipe na administração pública, está mais do que comprovado que os gastos milionários com campanhas são desnecessários. E com isso, a gente consegue ter uma bandeira mais forte para combater até o fundo eleitoral, que é uma coisa que é vergonhosa e a gente precisa fazer alguma coisa para que isso não se perpetue. Ótimo. Essa é a mensagem, esse é o recado e eu só tenho a agradecer o carinho e aí o interesse do público com relação ao nosso trabalho. Ótimo. Muito obrigado, o Papo de Direita fica por aqui, a gente se encontra na próxima semana para mais um Papo de Direita. Obrigado. Grande abraço.